Olá, eu sou o Lorival Santana, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao CNN Mundo. O primeiro debate entre Donald Trump e Joe Biden foi considerado o mais agressivo e truncado em 60 anos de confrontos presidenciais na televisão americana. No Vale Tudo da campanha eleitoral, o que muda a partir de agora? 1 em cada 10 eleitores americanos está indeciso, segundo pesquisas. E o maior desafio é mobilizar os eleitores na pandemia. No CNN Mundo de hoje, eu converso com Christopher Garman, diretor executivo para as Américas do Grupo Eurásia, em Washington. Christopher, muito obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez. É um desafio grande entender os Estados Unidos neste momento, ainda bem que a gente tem você para nos ajudar. Bom, o debate entre Joe Biden e Donald Trump foi bastante agressivo, um debate muito atípico e, de acordo com uma pesquisa da CNN, 60% dos eleitores acharam que o Joe Biden se saiu melhor, 28% acharam que foi o Donald Trump. O que você acha que será o impacto desse debate sobre essa corrida presidencial? Eu acho que no final do dia o impacto vai ser neutro, não vai mudar muito o andar dessa eleição. De fato, foi um debate totalmente atípico, chocou a maneira com qual o debate foi conduzido e, particularmente, a insistência do presidente Donald Trump em interromper a fala do candidato Joe Biden. Foi um debate muito confuso, difícil de assistir, mas precisamos lembrar que o presidente Trump entrou no debate atrás das pesquisas nacionais e também nos estados-chaves do colégio eleitoral. Então, ele precisava de uma vitória saindo desse debate. Eu não acho que ele conseguiu atingir esse objetivo. A maneira belicosa que ele se conduziu durante o debate talvez falou para as bases eleitorais dele, mas não ajudou a persuadir o eleitor independente, indeciso. Então, dificilmente ele atingiu seu objetivo. E se você sai de um debate em empate, quem está na frente acaba ganhando. Então, mesmo que o Joe Biden não tenha ganhado muito depois dessa noite, ele deve se estar sentindo melhor porque ele deixou de perder. Uhum. Agora, o ambiente é muito estranho, os Estados Unidos estão meio irreconhecíveis, né? Existe um questionamento por parte do presidente sobre se ele aceitará ou não o processo eleitoral, e existem jornalistas importantes como o Bob Woodward e o Thomas Friedman disseram à CNN que estão muito preocupados com a estabilidade da democracia. Você acha que realmente as instituições, a democracia, o processo eleitoral em si correm algum risco? Nós, na Eurásia Group, estamos preocupados com o processo eleitoral desde o início do ano. Nós colocamos o risco de uma eleição contestada como sendo o principal risco geopolítico para o ano de 2020. Isso até antes do quadro sanitário da Covid-19. Quando a gente pegava as pesquisas de opinião, nós temos um dado chocante: 54% do eleitorado americano não confia no processo eleitoral. Quer dizer, que não vão confiar em qualquer resultado que seja produzido nas urnas. Isso é um número muito alto. E a gente vê que isso é um processo que vem aumentando ao longo do tempo. Se a gente pensar bem, o que foi que elegeu o Donald Trump é um grau de desconfiança com o chamado sistema político muito grande. Desconfiança contra a mídia, desconfiança com os partidos políticos. O Trump navegou nesse desencanto profundo, nesse sentimento contra o establishment, e ele está aprofundando esse sistema e aproveitando-se dessa desconfiança e aumentando ela. Então, ele está atrás nas pesquisas, ele enxerga um risco grande dele perder e está preparando o terreno para poder contestar o resultado. Temos um ambiente que essa eleição vai ser feita ao longo de uma crise sanitária, com 60% dos eleitores votando via correio, que é um processo já difícil de contabilização desses votos, e nós temos todo o alinhamento para uma confusão danada depois da eleição. Qual seria a bala de prata para o Biden e para o Trump levar essa eleição?
Para o Biden, eu diria a bala de prata, no fundo, seria as pesquisas se mantiverem de um lado e que as pesquisas são corretas em termos de mensurando a preferência do eleitorado. Se a gente olha as pesquisas de intenção de voto no colégio eleitoral, o Biden está na frente nos 3 estados chaves, que é Michigan, Pennsylvania e Wisconsin. Ele está empatado na Flórida e na Arizona. E a gente pega estados que deveriam ser seguros pelos republicanos, Ohio, Georgia, Texas, Carolina do Norte, ele está na frente em Carolina do Norte, ou pelo menos na Carolina do Norte e Ohio, e um pouquinho atrás no Texas e em Georgia. Então, ele já está com um quadro de uma vitória expressiva no colégio eleitoral, né? Para o Trump poder reverter esse quadro, algumas coisas teriam que acontecer. Primeiro, a principal aposta dele é que a preocupação com a economia cresça e a preocupação com a Covid-19 caia. Ele está na frente do Biden no quesito de manejo da economia. Então, isso é um caminho que ele possa ganhar alguns pontos percentuais. E número 2, tem a grande dúvida se as pesquisas são corretas ou não. Os institutos de pesquisas calibraram mal o apoio do Trump nos estados, especificamente 4 anos atrás. Eles estão corrigindo parcialmente o erro de 4 anos atrás, mas a gente tem uma incerteza se será que o voto do Trump está sendo subestimado sistematicamente ou não. Então, eu diria, esses 2 fatores podem levar a uma vitória apertada do Trump, sim, mesmo que nós não apostamos nela. Vocês apostam numa vitória do Biden? A gente aposta numa vitória do Biden. Eu diria que essa eleição é uma eleição que pode variar entre uma vitória apertada do Trump para uma vitória acachapante do Biden. Sério? Essas são a distribuição das probabilidades. Sei. Qual peso você daria para uma vitória do Biden e uma vitória do Trump? A gente dá uma vitória do Biden em 65%, né? Então 35% do Trump, e dentre a rubrica dos 65% do Biden, é mais provável que seja uma vitória apertada do que uma vitória ampla no colégio eleitoral. Mas o interessante é, se a gente olha as pesquisas, nós temos vários estados apertados. Pequenas mudanças podem fazer grande diferença no colégio eleitoral. Eu não me lembrava de um candidato a presidente em um debate presidencial nos Estados Unidos mencionar o Brasil e ainda ameaçar com sanções ou oferecer um incentivo na questão da Amazônia. Isso mostra que, de fato, os democratas estão realmente empenhados em mudar a política externa em relação ao Brasil, sobretudo no que tange ao desmatamento. Eu diria que isso é um sinal do que podemos esperar de um governo Biden. O debate aqui nos Estados Unidos é que o Partido Democrata, a base democrata, foi para a esquerda ao longo dos últimos 10 anos. O candidato Biden é um político centrista, mas ele vai refletir o novo centro do Partido Democrata. Uma das principais bandeiras é a bandeira do meio ambiente e uma transição energética. Então, o governo dele vai abraçar essa bandeira verde. E hoje o Brasil se destoa de como sendo um vilão da pauta ambiental, né? Então o Brasil vira um alvo. Eu diria que a principal repercussão na relação bilateral Estados Unidos e Brasil, se o Biden ganhar, se encontra na pauta ambiental. A gente viu isso no debate, e em um cenário onde o Biden ganha, aí nós teríamos uma crescente oposição ao desmatamento no Brasil, na Europa, juntando com o governo democrata com essa pressão. Então, a pressão em cima do Brasil só vai crescer, particularmente com a vitória do Biden. Eu tenho dito que a saída seria o Brasil apresentar um plano com um cronograma de metas. Você acha que isso ajudaria? Assim, pode ajudar. Se a gente olha as ações que o governo está tomando, está começando a tomar ações, liderado pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Os militares estão entrando em cena para tentar combater desmatamento. Alguns programas de incentivos usando o mecanismo do setor privado também estão sendo estudados. Mas o problema é a retórica do governo. O governo tem uma mentalidade de bunker, não é? Muito defensível. Então, toda vez que vem uma crítica externa, eles interpretam que tem um interesse econômico escuso por trás e querendo ameaçar a soberania brasileira na região. Então, a retórica do governo é de menosprezar o tamanho da crise e imputar interesses escusos nas críticas. A impressão que se tem fora é que o governo não está lidando com a crise com seu devido tamanho. Então, a única
Se a retórica não melhorar, precisamos ter melhores índices de desmatamento na Amazônia. Eu diria que, e também no Pantanal. O próximo período de seca vai ser essencial, porque se não temos melhores índices de desmatamento no ano que vem, no período de seca, aí a pressão de um governo Biden e da Europa vai ser muito forte no segundo semestre do ano que vem. Neste momento, as relações estão um pouco azedas entre o governo brasileiro e o grupo democrata, o presidente Biden, o ex-vice-presidente Biden e líderes democratas. Você acha que dá para consertar essa situação numa eventual vitória do Joe Biden? Eu acho que dá. A principal desafio vai ser índice de desmatamento, mas precisamos lembrar que o Joe Biden tem muita experiência em política externa. Ele não vai virar as costas para um país como no Brasil. A grande ameaça americana na política externa vai ser uma competição com a China. E a China e a América Latina é um palco dessa competição geopolítica. Então, um governo Biden vai reconhecer a necessidade de manter uma relação cordial com o Brasil, vai manter essa institucionalidade na relação bilateral. Então, não vai ser um ostracismo internacional dessa ordem, mas o bicho pega mesmo na pauta ambiental. Aí sim, você pode ter críticas do Biden, respostas ruins do presidente Bolsonaro, e a gente teve uma ideia de como isso pode acontecer, tanto que o presidente Bolsonaro retrucou no seu Twitter dele com palavras muito duras aos comentários que o Joe Biden fez no debate. Christopher Garman, do grupo Eurásia de Análise de Risco, muito obrigado pela sua participação de Washington aqui no CNN Mundo. Obrigado, o prazer foi todo meu. O CNN Mundo termina aqui. Para assistir às edições anteriores do nosso programa, vá até o canal da CNN Brasil no YouTube e clique em CNN Mundo na grade digital. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.